dia, tudo bem? Eu sou Lidiane Sayuri e hoje é terça-feira, dia 25 de outubro de 2016. Essas são imagens da capital paulista, de onde falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou Clébio Cavagnoli. A Justiça Desportiva decidiu punir o Corinthians após confusão no último domingo, envolvendo torcedores do time e do Flamengo, que foi denunciado no mesmo artigo, mas não recebeu pena por enquanto. A briga envolveu policiais militares dentro do Maracanã. 31 torcedores ainda continuam presos no Rio de Janeiro. O Corinthians está proibido de vender ingressos para torcedores de organizadas, tanto em jogos dentro como fora de casa. O tribunal também determinou o fechamento total do setor norte na Arena Corintiana. Em abril, ficou decidido que os jogos clássicos no estado de São Paulo terão torcida única até o dia 31 de dezembro. E você, acha que as torcidas organizadas têm responsabilidade pelas confusões? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar sim ou não, entre nas redes sociais. Use sempre a hashtag #LinkRecordNews. Vamos agora aos destaques de hoje. O governo espera manter margem de votos para aprovar em segundo turno a proposta de emenda constitucional dos gastos públicos, que vai ser votada hoje na Câmara. Depois de indiciar ex-ministro Antônio Palocci, a Polícia Federal indica que ex-presidente Lula recebeu 8 milhões de reais de propina da Odebrecht. No Dia Nacional da Saúde Bucal, o levantamento mostra que cerca de 20% dos brasileiros não vão ao dentista. E sabe por quê? Por causa do preço. Sobre isso e muito mais, divida a sua opinião com a gente. Participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. Abrimos esta edição com informações do governo, que não tem dúvida de que vai conseguir a aprovação em segundo turno na Câmara dos Deputados da proposta de emenda constitucional dos gastos públicos, que vai ser votada hoje. Lidiane, confiante de que a PEC também vai passar, no Senado, inclusive, o governo já pensa um passo à frente. A reforma da Previdência é a próxima prioridade. Para garantir o quórum alto hoje na votação de segundo turno da emenda que cria um teto de gastos para o Executivo Federal, o presidente Michel Temer foi outra vez pessoalmente para o corpo a corpo com os deputados. Só que desta vez, no lugar de um jantar no Palácio da Alvorada, como ocorreu na primeira votação, foi oferecido um coquetel na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A promessa é ampliar o apoio à emenda, que obteve 366 votos, sim, no primeiro turno. Vai passar dos 370. Vai ficar em 370, 380. Tenho certeza que teremos um ótimo resultado. Tenho certeza que ela vai revolucionar a forma de governar o Brasil. A oposição mantém o bombardeio à mudança na Constituição e promete reagir ao que chama de rolo compressor da maioria. A obstrução será total. Nós vamos usar todos os mecanismos regimentais que a democracia garante à minoria para evitar que esta PEC seja votada. A emenda ainda vai enfrentar mais 2 turnos de votação no Senado, mas se depender do Planalto, deve estar aprovada até o final deste ano. A confiança dos governistas na vitória é tamanha que eles já se preparam para a próxima batalha, a reforma da Previdência, que deve chegar ao Congresso nos próximos dias. A Previdência é um sério, um grave problema que nós temos no país. Então isso é preciso ser revisto. E a Câmara dos Deputados deve instalar hoje a comissão especial com o objetivo de analisar propostas de mudanças nas regras políticas e eleitorais que tramitam no Congresso Nacional. Inicialmente, a Comissão da Reforma Política seria instalada no último dia 19, mas o então presidente interino da Casa, Valdir Maranhão, enviou uma ordem à Secretaria-Geral da Mesa da Casa, determinando o adiamento da instalação. Na pauta da comissão deverão ser incluídos nos debates temas considerados complexos, como é o caso da alteração do sistema político para a escolha de deputados e vereadores, e também o financiamento partidário e de campanha. Você vai ver agora as consequências da chuva forte na região metropolitana de São Paulo. A cidade de Francisco Morato, a 40 quilômetros da capital, ficou debaixo d'água. Uma tempestade de 20 minutos foi suficiente para formar cachoeiras de lama, destruir pontes e isolar os moradores. As casas foram invadidas pela água e muitos moradores tiveram que passar a noite na casa de parentes. Todas as casas na beira do córrego aqui, alagou tudo. Eu estava com água na cintura.
Olha o tamanho desse buraco. Aqui passa um córrego, só que na hora da chuva, a enxurrada era tão forte que acabou passando por cima da rua. Consequência, abriu inclusive esse buraco onde estava a calçada e toda a água começou a bater então neste muro aqui. A pressão foi tanta que começou a abrir a erosão que se espalhou por esse ponto. A única ponte de acesso à comunidade foi levada pela chuva. O helicóptero da Record sobrevoou a região pouco depois da ponte desabar. Agora, quem vive aqui, para sair de casa, vai ter que se arriscar. E olha só a situação. E os moradores agora, que têm crianças, né, que precisam ir para a escola ao amanhecer, vão ter que fazer esse trajeto, porque não tem outra opção para sair do bairro. Olha, tem uma grade aqui. E esse aqui, ó, é o córrego que passou por cima da estrutura, né? A chuva forte durou cerca de 20 minutos. Em vários pontos, as ruas desapareceram. E aqui a força da água foi tanta que formou até uma cachoeira de lama. Nas imagens flagradas com exclusividade pelo helicóptero da TV Record, dá para ver que muitas casas ficaram ameaçadas. Mesmo com tanta lama, teve gente que se arriscou. Para este grupo chegar em casa, foi preciso suportar a água perto da cintura. Já este casal de idosos ficou ilhado, cercado pela enxurrada. Estes garotos subiram na carroceria de um caminhão para escapar da correnteza no meio da rua. Quem conseguiu vencer a inundação encontrou a casa alagada. Aqui ela invadiu até a despensa. Foram horas de trabalho para limpar tudo. Eu estava sozinho com a criança e foi muito rápido, a água descendo, não dava para fazer nada, só pegar ele e subir. Em Campo Limpo Paulista, no interior, a estrutura de um galpão onde ônibus passam por manutenção desabou. Ninguém se feriu. Por conta desses estragos, a Defesa Civil percorre os locais mais afetados e conversa com os moradores, tudo para verificar as casas que correm o risco de desabamento. Em março deste ano, uma outra tempestade deixou 8 mortos ainda em Francisco Morato. Hoje, na cidade, segundo os meteorologistas, deve haver chuva novamente, só que moderada a forte, durante a tarde e também à noite. A previsão se estende para os próximos dias, sendo que na quarta-feira, portanto, amanhã, as tempestades devem ser ainda mais intensas. E um temporal de granizo atingiu grande parte do interior do Rio Grande do Sul. Houve alagamentos e estragos em casas e lavouras. A chuva durou apenas 15 minutos, mas causou estragos. Na cidade de Santo Antônio do Palma, no norte do estado, cerca de 50 casas sofreram danos nos telhados. O temporal aumentou o medo das famílias gaúchas que vêm sofrendo com as chuvas. Mais de 1.200 estão fora de casa e para hoje a previsão é de mais pancadas fortes de chuva em Porto Alegre e região metropolitana. E depois de 25 anos de estudo, os cientistas brasileiros anunciam que descobriram por que chove tanto na Amazônia. O que eles queriam saber é como as gotas de chuva produzidas pela floresta se transformam em tempestades, muito comuns na Amazônia. A explicação está nas gotas que vêm do céu a 15 mil metros de altura, com temperaturas de mais de 50 graus negativos. Kleber, os estudiosos sobrevoaram a região e descobriram que os gases emitidos pela floresta sobem e, quando caem, se incorporam à chuva produzida pela mata, o que aumenta a quantidade de água. Essas gotas produzidas em grandes altitudes são conhecidas como aerossóis ajudam a controlar a radiação solar que atinge a Terra. Também equilibram a temperatura do ecossistema amazônico. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva proibiu a entrada de torcidas organizadas do Corinthians nos jogos do clube. O motivo é a briga entre torcedores do time e policiais militares dentro do Maracanã. É uma cena lamentável e um setor, inclusive da Arena Itaquera, também foi fechado. 31 torcedores ainda continuam presos no Rio de Janeiro. O jogo foi marcado por cenas de violência nas arquibancadas do Maracanã. Depois de quebrarem a grade de separação das torcidas, corintianos entraram em confronto com policiais militares. Em menor número, os PMs tiveram que usar spray de pimenta e cacetetes. Antes de sair do estádio, os detidos tiveram que tirar as camisas para facilitar a identificação de quem participou da briga. Muitos deles estavam
com boné, com óculos, naquele momento da confusão, tudo isso identificado através das imagens, e eles estavam colocando esses apetrechos por baixo da camisa, na tentativa de esconder que estavam participando daquele problema efetivamente. Outros 22 corintianos detidos foram liberados e 11 ainda vão responder por violação do Estatuto do Torcedor. Os dois clubes se manifestaram por meio de nota. O Flamengo elogiou a segurança no Maracanã. Já o Corinthians criticou a ação e chamou de covarde a atitude tomada pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. No âmbito esportivo, Corinthians e Flamengo podem ser punidos. A Procuradoria-Geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva já anunciou que está reunindo provas para analisar a confusão dentro do Maracanã. E os dois times podem perder mandos de campo. É a velha selvageria que a gente assiste de tempos em tempos acontecendo dentro e muitas vezes fora dos gramados, fazendo muita gente inocente que não tem nada a ver com isso vítima, infelizmente. O mais cruel de toda essa situação é que cada vez está mais difícil apenas torcer de perto pelo seu time. Porque é possível levar o seu filho, a sua esposa, a um local como esse, que você percebe aí pelas imagens de extrema selvageria. Então, o futebol, que era realmente para unir as pessoas, fazer com que elas aproveitassem ali a tarde do final de semana, reunidas com seus familiares, se transforma em um verdadeiro massacre, selvageria, covardia, por parte de muitos criminosos que se infiltram nessas torcidas e colocam uma camisa falando que são torcidas organizadas. Isso aí é apenas uma muleta, uma desculpa justamente para essa propagação de selvageria. Com base nessas imagens e nessa ocorrência, a gente pergunta para você na enquete de hoje, então. Você acha que as torcidas organizadas têm responsabilidade pelas confusões? Para votar pelas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente, participe. Lembre-se sempre de utilizar a hashtag #RecordNews. Faça isso também utilizando o nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. Momentos de interatividade até a segunda edição do Link Record News e no final da segunda edição o resultado oficial para você. Enquanto você vota e participa, a gente segue com outras informações. Agora, impacto no seu bolso. As velhas e conhecidas e temidas também, Lidiane, multas. Isso porque começam a valer no dia 1º de novembro os novos valores para multas de trânsito. E para quem dirige ciclomotores, a regra vai ser ainda mais dura. Dirigir aquelas famosas cinquentinhas, como são chamadas as 50 cilindradas, sem habilitação, vai ser infração gravíssima. Há 3 anos, Lina decidiu investir em uma moto 50 cilindradas. Ela é econômica, fácil para poder trabalhar, não ter que ficar dependendo de ônibus. Apesar de toda essa praticidade, a cinquentinha dela em breve vai para a garagem. Lina não tem dinheiro para tirar a habilitação, que será obrigatória também para ciclomotores. Não compensa você tirar só de moto, aí para tirar só de moto é mais caro, então você já tira os dois. Você já não tem dinheiro para tirar um, vai tirar os dois como? Descumprir a regra pode sair ainda mais caro. A partir do dia 1º de novembro, quem dirigir as cinquentinhas sem a habilitação na categoria moto ou sem a ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotores, comete infração gravíssima. E além de poder ter o veículo apreendido, ainda fica sujeito a multa de R$ 880. A ACC é um documento pouco conhecido. Vale apenas para ciclomotores, ou seja, não permite que o condutor use motos mais potentes. A autorização custa um pouco menos do que a CNH tipo A. Há 50 anos no mercado de autoescola no litoral paulista, Luiz Antônio diz que a procura para a ACC, por enquanto, é zero. A categoria A, que abrange motocicleta de qualquer cilindrada, a pessoa vai tirar com um custo um pouco maior, mas já é uma carteira nacional de habilitação. Vale mais a pena? Vale mais a pena. A nova lei de trânsito ainda não entrou em vigor e o dono dessa loja de motos já sentiu a queda. Antes, as cinquentinhas eram o carro-chefe das vendas. A gente vendia muito bem com essas restrições que vieram de emplacamento e agora a exigência da habilitação caiu mais de 80% as vendas. E os roubos e furtos no elevado Presidente João Goulart, conhecido como Minhocão, que fica na região central de São Paulo, tem aumentado a cada dia. Moradores reclamam da falta de policiamento e da iluminação no local e dizem que assim que o elevado é fechado para os carros, os bandidos aparecem.
Assim que é fechado para o trânsito, o elevado se torna uma área de lazer ao ar livre para os moradores da região central. É utilizado para atividade física, mas nem tudo tem sido apenas diversão. A partir do momento que o Minhocão é fechado para automóveis, você só ouve gritaria, sussurro, correria de pessoas idosas, adultos, crianças. Já vi gente cheirando cocaína, já vi gente namorando, cachorro andando de skate, gente malhando. Mas polícia. Os roubos no Minhocão à noite e até durante o dia, aos finais de semana, se tornaram frequentes. É verdade, isso tem mesmo. Já presenciou alguma coisa? Já presenciamos, já. É verdade, tem mesmo. Ele estava correndo, como ele faz normal, e chegaram 3 indivíduos e abordaram ele. Enquanto um segurava, ele tentou lutar, lutou ainda. Eles pediram tudo, queriam levar tudo, mas só conseguiram levar o celular. Enquanto caminhava, Bruna não percebeu que estava sendo observada por um ladrão que vinha de bicicleta. Foi o tempo de eu tirar o celular do fone para desconectar, para a bateria não acabar, e muito rápido ele passou e levou meu celular assim em fração de segundos. Eu gritei, pessoas saíram atrás correndo. E não adiantou nada. Com a amiga foi pior. Os assaltantes estavam em grupo e foram bastante violentos, mesmo a vítima sendo uma mulher. Ela estava de bike, tinha acabado de comprar, super feliz. Ai, vou andar no elevado. E chegaram 3 caras já socando na cabeça. Na hora ela desequilibrou, caiu. Ela acabou tendo que ir para o hospital e levar a bicicleta assim com força brutal mesmo. É comum ver pessoal utilizando o aparelho celular. Aquele ali estava fixado ao braço, o outro passou com o celular na mão, muitos ouvindo música durante a corrida ou a caminhada, e isso, claro, atrai os ladrões. Por isso que muitos frequentadores só sobem aqui em cima sem nenhum objeto. Mas você está com carteira, celular agora? Não, a gente não anda mais. O sujeito foi ser assaltado em cima do Minhocão à noite e a única alternativa que restou a ele foi pular. Ou ele pulava ou ele era assaltado. Desde março, o Minhocão recebeu aval para se transformar em parque. Com isso, a prefeitura poderia reforçar a iluminação e criar uma gestão para o local, com a atuação da Guarda Civil Metropolitana para realizar a segurança. Mas nada disso aconteceu, segundo este advogado que mora em frente ao elevado e faz parte do movimento que pede o desmonte do Minhocão. Através de laudo técnico e científico também do Corpo de Bombeiros, que comprova a insegurança total. Por exemplo, no Minhocão, o que ocorre? Não tem rota de fuga. Se ocorrer um incidente, não tem como a pessoa correr. Se ocorrer um incidente de fogo, de incêndio, algum edifício, não tem como o Corpo de Bombeiros subir com um automóvel, com uma escada Mageiros, com um caminhão. E tem também o problema da mureta, que é super baixa, ou seja, a altura de uma criança de 7 anos de idade, que a criança pode cair lá embaixo. Uma das reclamações é sobre a qualidade da iluminação aqui no Minhocão. A gente percebe que a luz é mais fraca, existem trechos mais escuros ainda e o pessoal comenta que mais próximo lá da área central, o que assusta também, são pontos de tráfico de drogas aqui no Minhocão. Lá pra frente é meio escuro mesmo. Por nota, a Polícia Militar informou que patrulha o Minhocão e arredores e com reforço no efetivo de acordo com os horários de maior incidência criminal. Agora são quase 10h30 da noite, já faz 1 hora praticamente. Nós estamos aqui em cima do Minhocão desde que abriu às 9h30, 9h40. Nós percorremos alguns trechos, ainda não vimos nenhum guarda municipal, nenhum policial militar, e esse é o relato de quase todos os frequentadores com quem nós conversamos aqui em cima e que usam esse espaço diariamente. Nunca vi polícia aqui em cima, não. Das vezes que eu vim, nunca vi, não. Por causa dos crimes, o Conselho de Segurança do bairro passou a alertar os moradores a não frequentarem o elevado. Ali é um local inóspito, inadequado, existe um temor de ser assaltado. E esse temor é comprovado. Dezenas e centenas de pessoas estão sendo assaltadas. Então a ausência da Guarda Civil Metropolitana naquela região em especial realmente tem causado pânico nas pessoas que frequentam o Minhocão. Bastou para eu não ter mais vontade de ir. Eu falo para as pessoas não irem, não é seguro.
E a Polícia Militar informa que patrulha durante o dia inteiro o Minhocão e seus arredores com equipes de 5 companhias de diferentes batalhões. Só esse ano, ainda segundo a PM, 1.597 pessoas foram presas. Também foram apreendidas 36 armas de fogo. Agora você vai conhecer a última revolução da indústria farmacêutica contra a doença que mais assusta as pessoas, o câncer. Essa nova técnica que fortalece inclusive o próprio sistema de defesa do corpo para destruir os tumores e já curou um paciente brasileiro. Quem vê estas imagens não consegue acreditar. Ao receber a notícia de que tinha um câncer espalhado pelo corpo, Walter chegou a imaginar que estava condenado. Começa a pensar assim, se eu vou conseguir ver meu filho se formar, como vai ser a minha mãe vendo um filho com câncer, como vai ficar minha esposa numa situação como essa. Hoje ele leva uma vida normal, cheia de atividades. Tirou uma lição do drama que parece ter superado. Em vez de eu perguntar por que quando eu tive o diagnóstico, eu nunca me perguntei. Mas quando eu tive, entre aspas, a cura ou a remissão total, aí eu perguntei por que eu. O melanoma, um tipo agressivo de câncer de pele, avançou de maneira silenciosa. E o primeiro diagnóstico deu a ele alguns meses de vida. Eu estava com o fígado todo tomado já, estava com alguns pontos no peritônio e no sistema nervoso central. Walter começou um tratamento convencional, a quimioterapia, um bombardeio contra as células cancerígenas que enfraquece o corpo todo. No caso dele, não deu resultado. Quando já não existem alternativas para o tratamento de uma doença, os pacientes podem buscar o que há de pioneiro nas pesquisas científicas, geralmente indicados pelos seus médicos. Eles participam de testes de drogas que ainda não chegaram ao mercado. Só contra o câncer hoje existem 500 drogas em análise e as mais promissoras são na área da imunoterapia. Nós estamos fazendo com que o nosso sistema imunológico reconheça as células tumorais e o nosso sistema imunológico ataque a célula tumoral. É uma nova forma de tratar o câncer, revolucionária. As drogas são aplicadas na corrente sanguínea. A ideia é não deixar o sistema imunológico do paciente ser enganado pelo câncer. E são drogas que conseguem fazer com que o sistema imune, que não estava funcionando tão bem, funcione melhor. Um dos mecanismos pelos quais a célula cancerosa consegue escapar do ataque do sistema imune é através de uma substância chamada PDL1. A substância paralisa os soldados do sistema imune quando eles atacam as células cancerosas. É o que se fez. Se fez uma droga que evita com que essa substância se ligue no ponto do soldado, como se fosse um colete à prova de balas do soldado. Então, na hora que ela encosta no soldado, o soldado não sente essa paralisação e mata o bandido. Foi o tratamento que fez a doença de Walter desaparecer em alguns meses. Ele constatou a cura nas imagens do PET scan, o exame que mostra em azul onde estão os tumores. No último deles, as células do câncer de Walter haviam desaparecido. E eu acredito que depois de 3 meses, 4 meses que eu comecei o tratamento, daí as imagens desapareceram. Desde então, Walter passou a se dedicar mais à família e a outros pacientes que, como ele, tinham pouca esperança. Aí eu encontrei a Clio no hospital, conversei muito com ela e falei, olha, Clio, você vai entrar numa terapia que eu já estou há quase 1 ano. E essa terapia é revolucionária. Clio, amiga de Walter, acaba de voltar do Chile, onde visitou os netos. Algo extraordinário para quem não saía mais de casa. Primeira vez em 2 anos que ela sai de casa. Que ela consegue sair de casa? Por causa de falta de energia, que ela depressiva. Entendo. E a senhora conseguiu viajar numa boa? Numa boa. E com uma energia, com 3 netos, foi maravilhoso. Ela enfrenta o drama há 6 anos. Depois
depois de controlar a doença, o melanoma reapareceu. Daí no PET scan começaram a notar no fígado, na vesícula, um pequeno no pulmão, alguns outros lugares. E de repente eu senti aqui no braço, que eu estava almoçando e bateu na mesa e eu senti ele imenso. tumor aqui? Aqui. Por isso, Clio aceitou ser voluntária. Abandonou o tratamento convencional da quimioterapia, do qual não tem boas lembranças. A imunoterapia não te dá esse mal-estar. Eu nunca vomitei com ela e nunca tive depressão, tá? Que a quimio dá depressão. Em apenas 5 meses, a regressão dos tumores foi impressionante. Quanto foi a regressão no conjunto da... Foi mais de 70%. O Nivolumab, que Clio e Walter usaram, já chegou ao mercado nos Estados Unidos e na Europa. Acaba de ser aprovado pela Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, mas ainda não se sabe o preço que o tratamento terá no Brasil. Por participar do teste, Clio e o marido só pagaram médico e hospital. Mas a droga é muito cara nos Estados Unidos. Extremamente cara. São 2 aplicações por mês, seria $20 mil por mês. $20 mil por mês, ela está indo para a 13ª. Exatamente. Isso dá mais de $250 mil. Nós estamos falando aí R$1 milhão em 6, 7 meses. No Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, INCESP, a droga de uma farmacêutica concorrente está sendo testada. É o pembrolizumab, também desenvolvido para combater o melanoma. Ficou conhecido em todo o mundo depois que o ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, anunciou que tinha se livrado totalmente de um câncer que já havia atingido o cérebro. O que a gente sabe é o que saiu na imprensa, né? Ele tem um melanoma maligno e, surpreendentemente, ele teve uma resposta excepcional com o uso de pembrolizumab, não é? E isso foi uma coisa muito promissora, né? Aqui os testes estão em andamento para outros tipos de câncer: mama, cabeça e pescoço e tumores raros. No caso do câncer de pulmão, o resultado foi promissor. Nós observamos que houve um ganho de meses, né, de vida, né, com melhor qualidade de vida nos pacientes que foram tratados com anticorpo em comparação com o braço da quimioterapia padrão. Os laboratórios farmacêuticos estão numa corrida pela criação de drogas para ativar o sistema imunológico contra outros tipos de câncer. Nos Estados Unidos, o atezolizumab está em avaliação para tratamento de casos avançados de câncer na bexiga e no pulmão. Para os pacientes brasileiros, a pergunta é se algum dia o Sistema Único de Saúde, o SUS, terá dinheiro para bancar o tratamento com estas drogas revolucionárias. Você acha que o Brasil tem condições de bancar para o grande público brasileiro? Se a gente considerar, né, o custo-efetividade dessa droga, certamente a resposta é não. Dada a quantidade, por exemplo, na minha área, de pacientes com câncer de pulmão, que é uma doença muito prevalente. Então, vai ser necessário aí alguma negociação, não é? Com o laboratório? Para que o preço aqui no Brasil, com certeza, tem que ser menor. Não pode ser esse preço, porque essa droga vai se tornar impagável. Clio admite que não teria dinheiro para bancar a droga, que no caso dela teve um resultado impressionante. O tumor aparente no braço já não existe. Sumiu, agora ele sumiu, graças ao medicamento. Dessa droga? Dessa droga. Aqui? Aqui. Ele era imenso de grande. Não tô vendo nada. Nada, não tem, pode apalpar que não tem nada. No exame, no PET scan ele sumiu. Na perna tinha um imenso também grande, abaixo do músculo ele sumiu. A minha sorte, né? Dos meus azares, a minha sorte é ter entrado participado desse estudo. E quando eu tiver minha remissão total, eu quero que vocês venham aqui. Eu venho mesmo. Tá marcado ou não? Tá marcado.
Muito bem, tomara que essa nova técnica então dê certo e possa fazer com que mais pessoas cheguem à cura tão importante. Mudando de assunto agora, vamos falar de dicas para você, porque olha, você que está buscando uma vaga aí nos concursos abertos, concursos públicos, são pelo menos 116 que estão com inscrições abertas no país. Mais de 17 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. E claro, a língua portuguesa é muito importante para você ir bem nas provas. Para isso é necessário estar atento, Lidiane, justamente aos erros gramaticais. Aquela pedrinha no sapato, não, Clébio? Então, para falar quais são esses erros mais frequentes nas provas de concursos públicos, recebemos aqui o professor doutor Rodrigo Maia dos Santos, da PUC São Paulo. Rodrigo, mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui no Link Record News. Muito obrigado, bom dia, o prazer é meu estar aqui para a gente falar um pouquinho dessas pedras no sapato aí. Eu separei algumas coisas, eu já falei, né? Eu vou aplicar prova aqui para o pessoal do estúdio, o pessoal ficar doido, mas essas pedrinhas no sapato realmente incomodam, né? Como uma pedra mesmo no sapato. Aí na hora de fazer uma prova, na hora de alguma questão específica, a dúvida aparece e as pessoas não sabem muito bem como resolver essas dúvidas. Eu trouxe algumas pontuais. A primeira que eu trouxe, já posso falar da primeira? Vamos lá. A primeira que eu trouxe foi a questão da concordância com números percentuais. Se a gente puder colocar aqui no telão, eu agradeço. Para que a gente possa falar de como que faz essa concordância, né? Como é que a gente pode fazer quando o número é percentual? E aí surge aquela dúvida. Por exemplo, Cleber, se a gente fala assim, ó, 17% aprova ou aprovam uma medida ou alguma coisa. Aí as pessoas falam, poxa vida, quando essas questões de porcento, será que o verbo fica no singular? Depende do que será vem que vai depois. No plural? Lembra? Depende do complemento. Então, ó, vamos para o primeiro exemplo aqui, ó. Quando o número percentual estiver antes do verbo, veja, apenas 17%. Tá claro? Então, ó, o verbo na sequência, aprovam, quer dizer, o número percentual está grudado no verbo, né? Está antes do verbo. Olha que detalhe importante, sem nenhum complemento, o verbo vai concordar com o número. Portanto, apenas 19% aprovam no plural, porque 17 é mais de um, o sistema judiciário brasileiro. Até aqui, tranquilo? Tranquilo. Acho que essa é fácil, né? Quando o número percentual, o verbo está do lado, fica fácil. Agora, veja, se a gente coloca, por exemplo, um complemento, que é o caso 2, como ali, ó. Exemplo 1. 19%, veja, Cleber, Lidiane, está no plural 19%, certo? Mas olha o complemento, da verba. O complemento do número percentual ficou no singular. Então, 19% da verba vai no singular para educação, porque aí o verbo vai concordar com o complemento. E veja, quando o complemento, portanto, está no plural, veja, 62% dos entrevistados, você coloca no plural por quê? Por conta do 62? Não, por conta do complemento dos entrevistados. E aí você não erra mais. Só tem um detalhezinho importante que pode acontecer e a gente precisa ficar atento, ó. Quando o número percentual estiver antes do verbo, o complemento, né, tanto faz estar no singular ou plural, mas antes tem um pronome. Olha o exemplo aqui, ó. Esses 24% do montante serão. Aí você fala assim, mas Rodrigo, peraí. O complemento está no singular do montante, mas você quis colocar um pronome lá antes do verbo. Então o pronome se tornou o sujeito. Esses 24% do montante. O esses é com quem o verbo vai fazer a concordância. Então, fica atento. Se o número está do lado do verbo, se tem complemento e se tem um pronome antes. São os 3 casos para você não errar mais a concordância do número percentual. Boas dicas. Acho que essa ilustração fica bem claro, né, para a gente entender essa questão. Muito bom. Ótimo. O próximo que eu separei, olha, é um erro muito comum em concurso, mas muito mesmo, né? Que é a questão do por hora e por hora. Só que o hora com H e o hora sem o H. Veja um erro que eu peguei numa redação aqui, ó. A universidade não vai se pronunciar sobre as cotas raciais, ponto. Por hora, com H, a direção pretende convocar a comunidade para discutir o tema. Eu acho que fica na cabeça das pessoas que o hora com H é bastante usado, obviamente, para falar dessa hora que a gente conta no relógio, e eles usam com H. Mas nesse caso, o correto seria por hora, como está aqui, ó, sem o H. Por quê? Porque tem a diferença que eu coloco aqui embaixo. O por hora com H equivale ao intervalo de 60 minutos. Por exemplo, minha filha não sai do telefone, ela faz umas 30 ligações por hora. Ou seja, 30 ligações no intervalo de 60 minutos. Agora, quando a gente quer falar de nesse momento, por enquanto, agora, como foi o caso aqui, ó, a universidade não vai se pronunciar sobre as cotas raciais, né? Agora, a direção pretende convocar, ou nesse momento, a direção pretende convocar. Aí o por hora sem o H. Boa. Tranquilo? Por hora
estamos entendidos. Por hora, com H ou sem H? Sem H. Sem H, porque nesse momento estamos entendidos. Então a dica aqui, Rodrigo, seria você substituir para saber qual você usa. Você substitui pelo agora, por exemplo, ou pelo por enquanto, você sabe que é o sem H. Exatamente. Perfeito. Se for relacionado à hora do relógio especificamente, aí você coloca com H. Pode parecer simples, mas eu vou falar uma coisa. Esse é um erro que acontece muito nas redações que a gente encontra. E às vezes em questões até de múltipla escolha, como a gente está falando nos concursos, essas questões às vezes caem lá e a pessoa desatenta, porque na cabeça tem sempre o hora com H, desatenta, acaba errando de bobeira, porque vê, é bastante simples esse caso, né? É verdade. Tudo bem? Podemos ir para o próximo? Eu separei um próximo aqui, Kleber, antes de colocar aqui no telão, que foi o que a gente conversou semana passada, logo depois que a gente saiu do jornal. Dá uma olhadinha. Vamos lá. Olha lá. É a questão do estrupo e estupro. Boa. Esse daí Porque aí, só para vocês saberem, o Kleber, quando a gente terminou o jornal na semana passada, o Kleber falou para mim, e a questão do estrupo, Rodrigo? Eu falei, então, a palavra estrupo existe. Ele falou, como assim a palavra estrupo existe, Tomamos né? todos um susto aqui. Tomamos todos um susto. E existe estrupo, só que, obviamente, não é uma referência à questão da violência sexual. O estrupo que existe significa um estrondo, uma rajada muito forte. Então, vamos supor que você está na sua casa e vem aquele rojão, aquele raio muito forte, né? Ou mesmo um rojão também, você fala assim, nossa, esse estrupo, ou seja, esse barulho muito forte. Mas eu acho que tem até uma ligação. Quando a gente ouve a pessoa falando errado, alguém foi estuprado, aí... A gente tem uma relação porque é um certo barulho. Não deixa de ser, veja, com coisas, com temas completamente diferentes, mas não deixa de ser uma violência no sentido aos ouvidos de fazer um barulho. Exatamente. Exato, então, por forte. aí a gente pode então, fazer essa ligação. Então, vamos pontuar. No que diz respeito à violência sexual, obviamente que o correto é estupro. Ok? Com relação à violência sexual, o correto é estupro. Mas quando a gente fala, estupro não existe. Existe. Não faz essa referência à violência sexual, mas estupro existe no que diz respeito a um estrondo, uma rajada, um barulho muito violência aos ouvidos. Exatamente. Exatamente. Tá bom? Tranquilo? Essa foi engraçada, né? Semana passada você falou, você nem acreditou que existia a palavra estupro, né? Foi boa. Agora estamos resolvidos. Agora, Rodrigo, depois desse estrupo que a gente sofreu, eu vou pedir para que você siga aqui com a gente. Tá bom. Para a gente voltar a retomar esse assunto em instantes aqui no Link Record News com mais dúvidas. Perfeito, eu estou aqui à disposição. Até já, Rodrigo. Obrigado. Muito bem, então no próximo bloco você vai ver o que o presidente do Senado, Renan Calheiros, recorreu ao Supremo contra a operação da Polícia Federal dentro do Senado. E ainda, a pesquisa revela que os alimentos servidos na merenda de quase 200 escolas municipais do Rio de Janeiro estão com altos níveis de contaminação por agrotóxicos. Os detalhes em instantes, não saia daí. Até já. Estamos de volta com Link Record News. E com uma história terrível para você. Olha só, um adolescente de 16 anos foi encontrado morto dentro de uma escola pública em Curitiba. Um colega da vítima confessou o crime. Ele e a vítima faziam parte do grupo que ocupava esta escola estadual em Curitiba. Eu escutei uma gritaria como se eles estivessem sendo ameaçados, sei lá, alguma coisa do tipo. Aí eu falei, nossa, não tá normal, devem estar brigando, né? Os dois teriam se desentendido após consumirem uma droga sintética. Os dois compartilharam essa droga e ficaram alterados do grupo. Por conta disso, o grupo teria solicitado que eles se afastassem do movimento e eles foram ocupar um local onde eles chamam que é o alojamento, onde esses jovens estavam dormindo. Depois de matar o colega, o menor fugiu, mas foi apreendido em casa e levado para a delegacia do adolescente, onde confessou a autoria. A escola é uma das mais de 800 ainda ocupadas no Paraná e já tinha o pedido de reintegração de posse feito pela Procuradoria-Geral do Estado. Na semana passada, a Secretaria de Segurança Pública chegou a abrir um canal para receber denúncias das ocupações. Em 6 dias, foram 64 denúncias, incluindo casos de violência contra crianças e adolescentes e uso e tráfico de drogas dentro das escolas. E uma pesquisa revela que os alimentos servidos na merenda de quase 200 escolas municipais do Rio de Janeiro estão com altos níveis de contaminação por agrotóxicos. A pesquisa feita pelo Greenpeace avaliou 11 alimentos e 5 estavam com resíduos de agrotóxicos. Entre eles, arroz, feijão, pimentão e pepino. O Greenpeace testou 40 quilos de alimentos fornecidos por uma das 6 empresas que tem contrato com a prefeitura. A comida abastece 181 escolas que ficam em 24 bairros.
E agora a gente volta a conversar com o professor Dr. Rodrigo Maia sobre os concursos. Como a gente disse para você, são 116 com vagas e inscrições abertas em todo o país. Mais de 17 mil vagas, por exemplo, em cargos de diversos níveis de escolaridade. E aí tem aquela dificuldade com a língua portuguesa. Por isso, o Rodrigo volta para esclarecer quais são os erros gramaticais mais comuns, as pegadinhas que a gente encontra, né, Rodrigo? Olha, as pegadinhas, ou as pedras no sapato, como a gente disse antes, são muitas, né? Hoje eu separei aqui, para continuar, né, depois das dicas que a gente já falou de número percentual, a questão do por hora e do por hora, do estrupo, né? Que ninguém sabia que existia, né? Agora eu separei uma dica que, assim, incomoda muita gente, que são os porquês. Meu Deus. Olha, eu me arrisco a dizer, assim, que junto com vírgula, né, com alguma questão de pontuação e de S cedilha, os porquês são os, assim, acho que é o item campeão de dúvidas em língua portuguesa. Porque é uma questão chatinha, né? Então, antes de colocar a tabela aqui, eu vou dar uma opinião rápida, me permite? Claro. Eu acho que essa é uma questão da língua portuguesa que em breve precisa ser resolvida. 4 porquês, sem dúvida alguma, é um exagero, não apenas na questão numérica, mas sim na questão do uso, né? A gente vai perceber aqui que em tese não precisaria, mas aí cabe os linguistas todos se reunirem e aí para uma próxima gramática a gente conversar e dialogar com calma para verificar as possibilidades. Mas eu acho que essa é uma questão que merece um diálogo, visto que o uso já está um pouquinho diferente. Verdade. Mas, enquanto essa conversa não acontece, todos nós precisamos saber claramente como usar os 4 porquês. Porque tem gente que fala assim, professor, é fácil, né? Porque separada na pergunta, porque junta na resposta. Foi assim que eu aprendi na escola. Então, mas aí não é bem assim. Não é bem assim. Se é no final, se aí tem toda uma história do acento, né? Que é coloca com ou sem acento. Bom, vamos lá resolver essa questão. O primeiro porquê que está aqui é o mais fácil de a gente entender. É o junto e sem acento. Eu coloco aqui que é uma conjunção explicativa, mas vamos explicar aqui entre nós, independente do que está escrito. Se é uma conjunção explicativa, veja, tem gente que reclama dos nomes em língua portuguesa. Poxa vida, professor, conjunção explicativa, que troço chato. Ele já está dizendo, conjunção ele faz o quê? A união. Explicativa ele faz a união explicando. Simples assim. Vem sempre numa resposta. Exato. Né? Normalmente vem numa resposta, ou mesmo numa frase que não é necessariamente uma resposta, mas que explica alguma coisa. Por exemplo, eu gosto de estudar português porque o meu conhecimento aumenta muito. Não sei, estou só inventando, ou seja, eu estou explicando porque eu gosto de estudar português. Veja, esse porquê junto sem acento, se você consegue substituir pelo pois, é porque ele é uma conjunção explicativa, ou seja, ele une duas orações fazendo a explicação, né? Eu até coloquei um exemplo aqui, ó. Eu faço exercício sempre porque, ou seja, pois me sinto muito bem. Você dá explicação porque você faz exercícios físicos sempre, por exemplo. Substituiu pelo pois, já sabe que na regrinha, então... Pronto, é isso. Substitui pelo pois é o junto sem acento. Legal. Ficou claro? Vamos lá. Junto com acento, agora é um substantivo. E ele, então, vai vir acompanhado de um artigo, numeral, adjetivo. Vamos lá, por exemplo, que fica mais fácil, ó. Você só arruma desculpa para não sair. É um porquê atrás do outro. Então, quando você colocou esse aqui antes do porquê, você transformou em substantivo. Transformou em substantivo é junto com acento. Ou, por exemplo, a Lidiane fala assim, olha, eu não vou emprestar dinheiro para o Kleber ou para o Rodrigo, porque eu tenho os meus porquês. Ou seja, eu tenho as minhas razões. O primeiro porquê é junto, que é pois. Exato. E o segundo? O segundo? Junto com acento, porque é substantivo. Eu tenho os meus porquês, né? Então, assim, os meus porquês são as minhas razões. Você podia emprestar mesmo assim, não tem problema. Não, porque eu tenho os meus porquês. Sem juros. Sem juros, né? Mas ela tem os porquês dela. Olha, ela tem os porquês dela. Coloquei o artigo antes, virou substantivo junto com acento. Perfeito? Perfeito. Aí o porquê separado com acento, né? Esse é o mais fácil de todos. É bem simples, é assim, ó. O porquê encostou na pontuação, você que está em casa, ó, encostou o que na pontuação, coloca acento nele. Aí alguém está um pouco surdinho assim e chega para mim e fala assim, o quê? Bom, o que não está encostado no ponto? O que? Interrogação. O que encostou no ponto? Acento nele. Aí o Kleber não entendeu bem e fala, mas por quê? O que encostou no ponto? Acento nele. Ah, a Lidiane fala, muito obrigado. Eu falo, não há de quê? Ponto. O que encostou no ponto? Acento nele. Pra quê? O que encostou no ponto? Acento nele. Mesmo não há de quê, tem acento. Não há de quê. Em qualquer circunstância em que o que estiver encostado no ponto final, seja ele exclamação, interrogação, ponto final, acentua o quê? Que a parte, acento a parte, não há de quê? Esse A é o A e sozinho agora? Ou o A com E agora? H? Não há de quê? Como é que não faz? Não há de quê? Eu acho que é o há de haver, não? É o há de haver, né? Não há de quê no sentido de existir. Não há de quê. Tá bom? Tranquilo para todo mundo?
Ótimo, então esse é... Aliás, esse haver, a gente podia separar uma dica, né? Só para não perder a chance. Porque tem a questão da crase, né? Que na verdade chama acento grave. Eu brigo muito com os meus alunos, chama acento grave, né? Tem a questão do A com H, o A sem um H, nossa, o A no sentido de existir. Depois a gente vai separar uma dica específica para isso. Falando do último porquê... Vou fazer uma coisa aqui, meu Deus. cola, hein? Você está fazendo uma cola? Ó, que eu aconselharia para todo mundo que está em casa. Tirar um print então assim, tá na tela. Se o pessoal puder colocar na tela, colou, agora você vai lá. Tira uma fotinha dessa tabela e... a Lidiane deu uma ótima sugestão, hein? Pronto. Pronto, tá aí. Então, já aproveitamos que está aí na tela, falar do último porquê, que é separado e sem acento. Então, você usa para fazer as perguntas, como a gente aprende na escola, e você usa para uma sentença interrogativa, ou quando se refere ao motivo pelo qual. Veja, agora eu sei porque você sempre vai embora mais cedo. Ou seja, agora eu sei o motivo pelo qual você vai embora mais cedo. Se puder substituir pelo ou motivo pelo qual, é o porquê separado sem acento. Ou quando você fizer pergunta, por que a gente nunca vai jantar num restaurante japonês? A pergunta que eu coloquei aqui, ou por que a Lidiane nunca empresta dinheiro pra gente, Cléber? Pois é, pelos seus porquês. Pelos seus porquês. Então, na pergunta que a gente faz, aí, como é a sentença interrogativa, é separado sem acento. Para o nosso telespectador entender, se a pergunta que tivesse no final, então se começasse, a gente nunca vai jantar num restaurante japonês, por quê? Aí seria separado e com acento. Separado com acento, porque o que encostou na pontuação. O que eu costumo dizer sempre assim, olha, é claro que que a gente faz uma explicação simplificada para você aí de casa entender. A Lidiane tirou a foto, foi uma sugestão maravilhosa para você levar para casa essa explicação, mas o grande ponto é assim, pratiquem língua portuguesa. Exatamente. Façam, escrevam, não tenham medo de escrever. Ah, mas professor, eu tenho medo porque eu erro. Não tem problema, erra. E outra coisa, o WhatsApp também, muita gente se acomoda em abreviar tudo. Então o porquê fica PQ e assim, tá tudo bem. Aí em qualquer lugar. Sem falar que o corretor do celular e também de alguns aplicativos causa problema, ele emburrece a gente, não pode confiar 100% nele. Não pode confiar 100%. Eu tenho um detalhe que a gente falou em uma outra oportunidade sobre essa questão do WhatsApp, do Messenger, ou seja, de ferramentas na internet de comunicação. Eu costumo dizer assim, a gente conversou isso. Eu não sou contra usar o PQ e nem o VC para você ou outras formas de abreviação na internet. Muito pelo contrário. Acho que elas são muito bem-vindas dentro do contexto da internet. Lembra quando a gente conversou sobre roupa, por exemplo? Então, quando você vai à praia, você vai com uma roupa, com uma sunga, com um biquíni, etc. Quando você vai a um casamento, você vai de terno e de gravata, por exemplo. É a mesma coisa com a língua. Quando você está lá no Messenger, lá no WhatsApp ou outras ferramentas, você pode usar as abreviações. O que você não pode é achar que agora essa comunicação vai servir para todos os momentos. O grande barato da língua portuguesa, Cléber, o que eu acho mais legal da língua portuguesa é você ter o domínio da língua portuguesa. É você conseguir, na situação que for, se comunicar adequadamente. Quando precisa ser formal, você sabe. Quando precisa falar ou escrever de uma maneira formal, você sabe. Quando está numa conversa informal com os amigos, você também sabe. Quando precisa usar uma abreviação na internet, você usa. Ou seja, você consegue se comunicar plenamente em todos os contextos comunicativos da língua portuguesa. Esse é o grande segredo. Não, e o melhor de tudo é que o Rodrigo volta todas as terças e quintas-feiras para nos ajudar a escravizar a língua portuguesa e não virarmos escravos dela, né? Exatamente. O importante é você ter a língua portuguesa na mão. Ela é linda, ela é uma língua maravilhosa que a gente precisa ter na mão para uma comunicação eficiente. Esse é o ponto mais importante e hoje o mercado de trabalho, a gente sabe, exige muito nesse sentido, igual a gente conversou na semana passada. Bom, Rodrigo, uma boa dica para a gente finalizar, além de escrever muito, é ler muito. Livros, jornais, revistas, o que quer que seja, porque aí você vai ter o domínio não só da grafia, mas também de uma leitura rápida e excelente. E outra coisa, a leitura ainda vai dar vocabulário para você aumenta o vocabulário, você vê novas construções, né? E você pode entender como é que se brinca com a língua portuguesa, tanto no ponto de vista da gramática normativa padrão, como de algumas brincadeiras. É só um exemplo bem rápido. Clarice Lispector, por exemplo, como aquela mulher brinca com a pontuação e que maravilhosa que ela é. E como é importante a gente analisar essa brincadeira que ela faz com a pontuação para mudar o sentido. É isso, a língua portuguesa precisa ser viva, precisa estar na sua mão e você conseguir usar da melhor maneira possível. Muito bom, Rodrigo. Até quinta-feira com mais dicas pra gente. Quinta-feira eu estou aqui à disposição de vocês mais uma vez para falar da nossa querida e não temida língua portuguesa. Boa. Até lá. Um abraço. Obrigado. Agora a gente segue aqui no Link Record News falando sobre política, porque o presidente do Senado, Renan Calheiros, criticou a operação da Polícia Federal que prendeu policiais legislativos. Lidiane, ele não poupou nem mesmo o juiz que determinou a operação e colocou em dúvida a competência do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes.
A irritação do presidente do Senado com a Operação Metis da Polícia Federal era visível. Renan Calheiros chamou a Polícia Federal de fascista e vai entrar com uma ação no Supremo para defender a atuação da Polícia Legislativa. Ele fez duras críticas ao juiz Valisney de Souza, da 10ª Vara Federal, que autorizou as prisões de 4 policiais legislativos acusados de atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. Entre eles, o chefe da Polícia Legislativa do Senado, Pedro Carvalho, ligado a Renan, e o único que ainda está preso. É uma ação no sentido de fixarmos claramente a competência dos poderes. Porque um juizeco de primeira instância não pode, a qualquer momento, atentar contra um poder. Em depoimento, o chefe da Polícia Legislativa disse que também fez varreduras na casa de Eduardo Cunha. Segundo Calheiros, varreduras para detectar grampos ilegais são atividades rotineiras da Polícia Legislativa e que as maletas utilizadas nestes trabalhos já foram até emprestadas à Polícia Federal. Renan disse que vai colocar em votação o projeto que pune o abuso de poder por juízes, procuradores e policiais, mas que isso não é uma resposta à Operação Metis. É lamentável que isso aconteça num espetáculo inusitado, que nem a ditadura militar o fez, com a participação do ministro do governo federal, que não tem se portado como um ministro de Estado. No máximo, tem se portado como um ministro circunstancial de governo, chefete de polícia. E o ex-ministro Antônio Palocci foi indiciado pela Polícia Federal por corrupção. Os investigadores também descobriram nas planilhas de propina da Odebrecht supostas menções ao ex-presidente Lula. Para a Polícia Federal não há mais dúvidas. O ex-ministro Antônio Palocci foi o verdadeiro gestor de pagamentos de propina realizados pela Odebrecht. Segundo as investigações, Palocci era chamado de italiano em uma planilha encontrada no celular de Marcelo Odebrecht. O italiano teria recebido pelo menos 128 milhões de reais pagos ao PT entre 2008 e 2013. A PF ainda investiga para onde teria ido um saldo de 70 milhões. O delegado responsável pelo caso destacou que, embora Palocci tenha deixado de exercer função pública em 2011, continuou, em virtude dos cargos que exerceu e da possível relevância dentro do PT, a gerir e a receber recurso de propina. No mesmo documento que indicia Palocci, a Polícia Federal afirma que há elementos que apontam que o ex-presidente Lula recebeu 23 milhões de reais em propinas da Odebrecht. Segundo os investigadores, Lula era chamado de amigo nas planilhas de subornos da construtora. A PF afirma que há respaldo probatório e coerência investigativa em se considerar que o amigo das planilhas faça referência a Luiz Inácio Lula da Silva. Essa planilha mostra que o amigo teria recebido valor milionário. Em outro braço da Lava Jato, os investigadores tentam descobrir se o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, lucrou na Bolsa de Valores aplicando dinheiro de propina da Petrobras. O relatório da BMF Bovespa, que a Lava Jato teve acesso, mostra aplicações do ex-presidente da Câmara na Bolsa entre 2009 e 2013. O documento diz que, comprando e vendendo papéis, Cunha movimentou mais de 25 milhões de reais no mercado brasileiro de ações. Foi nesse período que ele teria recebido propina com a corrupção na Petrobras, de acordo com as investigações. Quase todo o dinheiro investido na Bolsa de Valores por Eduardo Cunha nesse período foi em ações da própria Petrobras. De acordo com a Bovespa, foram quase 24 milhões. Cunha continua preso e é réu por supostamente ter recebido 6,5 milhões de dólares em propinas de contratos com a Petrobras. Os advogados dele entraram com um pedido de liberdade, que vai ser analisado pelo Tribunal Regional Federal da Região Sul, em Porto Alegre. Nesta segunda-feira, deputados federais vieram a Curitiba participar da primeira audiência pública fora de Brasília da Comissão Especial da Câmara, que analisa as 10 medidas contra a corrupção. Os parlamentares ouviram procuradores da República e o juiz Sérgio Moro. O coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato explicou que de cada 100 processos envolvendo corrupção no Brasil, apenas 3 terminam com algum tipo de punição. Apenas 3 de cada 100 casos de corrupção geram alguma punição e
o montante da punição é uma piada e é uma piada de mau gosto. O projeto com as 10 medidas contra a corrupção foi lançado pelo Ministério Público Federal e foi apresentado na Câmara dos Deputados com mais de 2 milhões de assinaturas. São 60 artigos que pretendem criminalizar o Caixa 2 de campanhas políticas, reduzir o número de recursos nos processos, transformar a corrupção em crime hediondo e facilitar a recuperação de dinheiro obtido com corrupção. O juiz Sérgio Moro, que apoia as 10 medidas, disse que o Congresso precisa escolher entre combater a corrupção ou deixar o sistema do jeito que está. Sem querer ser aqui maniqueísta ou coisa que o valha, é o Congresso demonstrar de que lado que ele se encontra nessa equação. Isso é uma sinalização importante por parte do Congresso Nacional. As pessoas precisam ter fé nas suas instituições democráticas. A defesa de Lula disse que não há provas contra o ex-presidente e que as acusações não passam de perseguição. O advogado de Antônio Palocci afirma que a denúncia contra o ex-ministro é baseada em convicções fervorosas e não em provas. Bom, agora a gente convida o editor de mídias sociais do Portal R7, Rafael Calisto. Tudo bem, Rafael? Tudo bom bem? Dia. Tudo bem, Rafael? Cleber, Tudo Diane, todo mundo que está assistindo a gente em casa. Hoje o dia está muito legal aqui no quadro. Tem tanta coisa doida. Essa internet. Dá para tirar onda hoje, né? Olha, essa internet, eu vou te falar, viu? Essa nossa internet. O povo criativo, viu? É cada história que aparece. Às vezes Criativo você pensa, e milionário, né? O que esse menino vai falar hoje? Deve estar pensando a Nossa Senhora assistindo hoje, né? O que será que vem? Tá, o que vem hoje é o seguinte. Essa história vem da Rússia, que é um lugar que tem muita gente doida. Tem 3 lugares cheios de doido no mundo. A Flórida, a Rússia e a China. Impressionante. Esse veio da Rússia. E o que aconteceu lá foi o seguinte. Tem um cara que ele criou um Instagram, já está com mais de 22 mil seguidores. E ele é um rico, milionário, tiozão, grisalho, boa pinta, carrão, mulher, charutos, bebidas, roupas. E é aquela ostentação, né, que a gente chama. Só que não é bem assim. E é isso que a gente vai mostrar para vocês agora. Dá uma olhada na história dele. Boa pinta, descontraído, atleta e com uma vida cheia de luxos. Com esses cliques, Boris Bork conquistou os internautas do mundo todo. Em semanas, atingiu 23 mil seguidores. O cinquentão recebeu dezenas de mensagens e chegou a ser sondado para anunciar produtos e marcas de roupa. Até a máscara cair. Boris Bork é, na verdade, uma invenção. A ideia veio de 2 amigos, um deles consultor de marketing. Juntos, eles queriam provar que não é preciso muito dinheiro para criar um personagem conhecido na internet. Este é mais um caso de enganação nas redes sociais. Você se lembra da holandesa Zila? Há 2 anos, ela postou fotos em lugares paradisíacos, desbravando o mundo para amigos, enquanto, na verdade, estava simplesmente em casa. Se para o aposentado essa ostentação está longe da realidade, a brincadeira rendeu a ele, pelo menos, muitos momentos de fama. Muito bom. Pegou uma peça geral, né? Mais bastidores dessa história. O que aconteceu? Ele ficou 6 meses mantendo essa farsa. Várias marcas entraram em contato com ele querendo anunciar. Olha isso. Só. Você não quer ganhar aí alguma coisa para colocar no seu Instagram? Eles acharam esse cara no VKontakte. Esse é o nome da rede social. Trazer esse bastidor para vocês, que é tipo o Facebook da Rússia. Só funciona cara lá. De boa vida e essa também. foto aqui. O cara ganhava um salário michuruca, assim, tipo R$600 por mês. Eles falaram, meu, toma grana, toma roupa, você vai virar o playboy da terceira idade. E deu certo, é muito bom. Isso era para provar, cara, as pessoas acreditam no que elas quiserem nas redes sociais. Imagem ainda é tudo, né, Calisto? No Instagram, principalmente. Agora, por falar em imagem é tudo, tem uma brincadeira aí circulando. E para você, aquele desenho ali cinzento da Turma da Mônica, é uma rocha ou é uma pedra? Eu falei que tava bom hoje. Primeiro tem o cara que finge que é milionário e não é. E começa a ganhar oferta de produto e fica 6 meses pagando do bonitão no Instagram. Agora, olha essa brincadeira da Turma da Mônica que está aqui do lado. A brincadeira é simples. Tá na revistinha. Você tem que montar... Aqui, eu vou até ler para vocês. A inicial de cada figura no lugar certo, né? E vai descobrir uma coisa muito gostosa. Vamos lá. Peão é P, imã é I. Aí tem esse terceiro desenho aqui, que é uma bolinha e tal, que tecnicamente é uma pedra. E aí você tem o osso, o coração
E o que é esse último aqui? Desculpa. Anel. É um anel. Ah, então o que você teria? Pipoca. Só que tem gente nas redes sociais dizendo que isso aqui é uma rocha. Então seria um R. Não precisa Entendeu? dizer o que Exato. vai. Pipoca mais um R. E aí, já viu, né? Olha, rede social não perdoa. as redes sociais estão bem aquecidas, né? Depois da mãe que deu aquela vestimenta, aquela blusa, de enfim. ontem, né, que a gente falou aquela aqui. camiseta comprida com aqueles desenhos, Isso. enfim, mostrando ali bonequinhos pelados. Agora isso também para criança. Como diria o Silvio Santos naquele famoso vídeo dele, mente suja, boca suja. Boca suja, boca sem suja, vergonha. Sem vergonha. Mas a galera não perdoa. A galera não perdoa. Simples assim. Bom, Muito mente bem. suja, boca é Falando o em próximo, boca, né? né? Por falar em boca, hoje não é like do dia, tá? Hoje é dislike. Merece um dislike, porque é o seguinte, a Anitta mexeu de novo na boca. Ficou assim, meio... Eu não quero criticar se ela tá feliz assim, se ela se acha bonita assim, tudo bem. Mas as redes sociais não pensam igual eu penso. Eles descem porrada mesmo. Então, qual é a questão? Pato, fizeram montagem com ela, um monte de pato do lado, com a boca. Isso aí, né? Tem os screenshots do que ela mexeu. E, cara, ela virou trending topic ontem à tarde. Mas é sério mesmo? Essa foto é verdadeira? Sim, ela que mesmo? postou. Ela que postou um screenshot do que ela postou. Ela Meu Deus. é bem adepta dessas modificações, ela já fez várias. Quase uma Kardashian brasileira, né? Não é a primeira vez, né? Que ela mexe fisicamente na boca. Já mexeu no nariz também, né? Ela mexe bastante. Só que os fãs e os não tão fãs não perdoam. Igual, se essa brincadeira da Mônica já recebe esse monte de pedrada... Você imagina essa, né? Essa não passa. A Anitta nunca passa ilesa. Ela tem muito o que a gente chama de hater, né? Que é a pessoa que não gosta dela, não importa o que ela faça. Então é só ela fazer algo assim que ela vira trending top, que a galera xinga, reclama. E foi isso que aconteceu com ela ontem. Mas eu confesso pra você que batendo o olho nessa foto, se você não me dissesse que é a Anitta... Não dá pra saber, né? Eu também olhei e falei, nossa, mas... Que coisa, hein? Se você pensar, ela tava na abertura da Olimpíada faz pouco tempo, não era essa cara, não era assim. Não era essa cara aí, não. Deu ruim. Deu ruim. Mas acho que também ela não liga muito, né? Ela deixa mesmo todo mundo falar, ela não se incomoda muito com isso. Ainda bem, né? É, a vida é dela, a cara é dela, ela faz o que ela quiser, foi o que eu disse, né? Se ela tá bem assim, ela continue assim. Eu não gostei, mas até aí a cara é dela. Agora as redes sociais não estão nem aí. A pessoa fala o que ela quiser. Boa sorte pra Anitta e seus novos lábios. Exatamente. Eu não faria também. Não? Não. Eu acho que tá bom assim. Tá bom. Não. Deixa assim, não. Não, assim, Deixa realmente assim. não. Calixto, te esperamos então amanhã. Tomara que sem muitas mudanças plásticas em alguém aí. Ah, acho que não vai ter muita coisa não, mas gente, pega leve, hein? Que é só porrada nas redes sociais. Eu vou te falar, o pessoal não perdoa. Tá bom. Até amanhã, Até gente. amanhã. Até amanhã, Calixto. Tudo bem, a gente aproveita então agora para fazer uma rápida pausa para os nossos apoiadores, mas o link Record News volta em instantes para você. Até já. Meio-dia, 25 minutos pelo horário brasileiro de verão, estamos de volta com o link Record News. De volta com um dado bem interessante, porque só para você ter uma ideia, cerca de 20% dos brasileiros não vão ao dentista. Sabe por quê? Não é por medo não, como é o caso de alguns, é por causa do preço. É isso que mostra o levantamento do Conselho Federal de Odontologia. Mas hoje, Dia Nacional da Saúde Bucal, vale o alerta, hein? Um problema dentário que começa pequeno pode se agravar e aí os gastos só aumentam. Ir ao dentista, para muitos brasileiros, é um luxo. Vai de quanto em quanto tempo? Só quando o dente dói. Falta de dinheiro. É o orçamento apertado, o motivo apontado por 20% da população brasileira para não frequentar o dentista, segundo um levantamento do Conselho Federal de Odontologia. Em São Paulo, o preço mínimo cobrado por uma consulta é de R$ 110, de acordo com o sindicato que representa os profissionais do setor. O problema de economizar tanto nos hábitos de higiene bucal quanto nas idas ao consultório do dentista é que lá na frente isso pode sair bem mais caro. Uma cárie vira um canal, por exemplo, e aí o paciente pode ter que desembolsar 5, 6 vezes mais, fora os prejuízos para a saúde. Com a prevenção, nós conseguimos evitar várias doenças, como gengivite, periodontite, a formação de placa e cálculo salivar, que é o tártaro. A melhor forma de se economizar no dentista é a prevenção.
Passar o fio dental depois das refeições, mudar de escova de dente a cada 3 meses, ir ao dentista a cada 6. Cuidados que devem começar desde cedo. A saúde bucal faz parte da sua saúde como um todo, né? Então, eu costumo dizer que é como se fosse um carro, né? Se você não leva o seu carro para fazer as manutenções, quando você vai, seu carro vai estar cheio de problemas e você vai gastar mais, você vai ter um monte de problemas com o carro. E a boca é assim também. Para Ivanira, na bolsa dela não falta um fio dental. Eu tenho dentro do meu carro, tenho na minha necessaire, tenho sempre fio dental à mão. Isso eu adquiri depois que eu passei muita dor de dente, na verdade, né? Foi na dor que Jimmy também aprendeu. Depois de complicações no dente, o cantor agora vai sempre ao consultório e faz questão de deixar os dentes bonitos para sorrir à vontade. Hoje eu venho de 6 meses para dar só uma olhada, só passar um flúor, fazer as coisas que tem que fazer. E agora tá podendo sorrir à vontade. Agora é só alegria. E caminhões carregados de animais estão estacionados perto do Congresso Nacional. Eles fazem um protesto contra a decisão do Supremo Tribunal Federal que proibiu a vaquejada, alegando que os animais sofriam maus tratos. Comum no Nordeste, o boi é derrubado e puxado pelo rabo. Criadores de cavalos e a Associação Nacional de Vaquejada alegam que a decisão do STF é um engano. Dizem ainda que a atividade é uma tradição cultural no Nordeste, movimenta 600 milhões de reais e tem crescimento de 20% ao ano. Eles programaram protesto para hoje, porque à tarde haverá uma audiência pública sobre a vaquejada na Comissão de Esporte da Câmara dos Deputados. E a gente agora traz uma informação infelizmente muito triste, porque foi constatada a morte de Carlos Alberto Torres. A gente acompanha agora imagens aqui no vídeo do ex-jogador, ele que nasceu em 17 de julho de 1944, foi jogador de futebol, foi treinador também, teve uma carreira bastante ilustre no esporte e hoje, então, a notícia da morte dele, ele que estava com 72 anos, passou por diversos clubes, entre eles Fluminense, Santos, Botafogo, jogou fora também em times dos Estados Unidos, como New York, Cosmos e o California Surf também, e como treinador passou por muitos outros times, Flamengo, Fluminense, Corinthians, Náutico, também Tijuana, Monterrey, times de fora do país, uma carreira internacional que o Carlos Alberto aí dedicou todos esses anos. Ele que nasceu no dia 17 de julho de 1944, ex-treinador e ex-jogador também. Na carreira como jogador, ele atuava como lateral direito. Considerado, inclusive, Lidiane, um dos maiores capitães, então, do nosso futebol. É importante relembrar também que era alguém respeitado e que seus conselhos eram seguidos até mesmo por grandes jogadores, como o próprio Rei Pelé. Ele que chegou a levar a taça do tricampeonato em 1970 pela seleção brasileira. A gente aqui pela Record News registra, então, a triste perda desse grande homem do esporte. E ao longo da nossa programação você vai ter mais informações a respeito da morte desse grande jogador, Carlos Alberto Torres. O Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Com mais informações para você. Até já. Meio-dia, mais 36 minutos, estamos de volta ao vivo com o Link Record News e mais informações para você. 4 pessoas morreram hoje em um acidente num parque de diversões em Queensland, na Austrália. Um dos carrinhos de um brinquedo aquático não funcionou direito e com a força da água o veículo se desprendeu. 2 vítimas ficaram presas no carrinho e outras 2 foram lançadas para fora. O parque tem mais de 50 brinquedos e atrações. O local foi fechado para investigação. E atiradores invadiram uma academia de polícia em Quetta, no Paquistão, nesta segunda-feira e mataram 62 cadetes. Testemunhas disseram que os extremistas vestiam coletes com explosivos. Eles fizeram 200 reféns. Forças especiais do governo conseguiram libertar uma parte, mas muitos cadetes morreram durante o confronto. O Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Com mais informações para você. Até já.
Estamos de volta com o Link Record News, 12h, 42 minutos, pelo horário brasileiro de verão. De volta para contar uma história impressionante para você. Isso porque uma bebê nasceu 2 vezes. Ela teve um tumor ainda na barriga da mãe, foi retirada para cirurgia e depois voltou para o útero. O caso aconteceu no Texas, Estados Unidos. Linley tem menos de 5 meses e uma história de superação para se orgulhar. A mãe, Margaret Bomer, conta que com 16 semanas de gravidez, recebeu o diagnóstico. A filha tinha um tumor raro que apareceu na parte inferior da coluna vertebral e que causa problemas na circulação do sangue. A doença foi se agravando e comprometeu o coração da bebê. Bomer optou fazer a cirurgia complicada e dar à filha a chance de viver. Com 23 semanas na barriga da mãe, a bebê foi retirada. O tumor foi removido e ela colocada de volta ao útero. O restante da gravidez, a mãe passou no hospital. Ao completar 36 semanas, Linley nasceu numa cesárea. A menina passou por cuidados intensivos até estar saudável e pronta, claro, para receber todo o carinho dos pais. Que linda história. E é com essa linda história que terminamos esta edição do Link Record News. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, participe nas redes sociais, use a hashtag Link Record News. Acesse também a nossa página no Facebook e o nosso Twitter. E entre na página da Record News no Portal R7. Lembrando que a gente se encontra de novo às 3 da tarde na segunda edição do Link Record News. Até já já. Record News, informação para você crescer.